Por 2 anos inteiros, enquanto o mercado gritava medo, algo muito diferente estava acontecendo nos bastidores. As baleias institucionais de XRP conduziram uma das acumulações mais discretas e cirúrgicas da história do mercado cripto. Elas não entraram em FOMO, não correram atrás de candles verdes, compraram no silêncio, nas quedas, nas lateralidades infinitas, exatamente quando o varejo desistia e vendia no pânico. Carteiras com milhões de XRP aumentaram posições de forma metódica, quase matemática. Isso não foi impulso nem aposta emocional, foi posicionamento estratégico para um evento de escala trilionária que acabou de acontecer. Em novembro de 2025, o prazo do ISO 20222 foi oficialmente cumprido, e com isso, o XRP deixou de ser tratado como mais uma altcoin e passou a ocupar um papel central como infraestrutura de liquidez em um sistema que movimenta cerca de 500 trilhões de dólares por ano em pagamentos internacionais. Agora, o mercado finalmente está vendo por que elas compraram tanto e por tanto tempo. Neste vídeo, você vai entender o que as baleias já sabem e o varejo ainda ignora, por que a acumulação acontece antes e não depois do movimento, e por que seguir o dinheiro inteligente costuma ser muito mais lucrativo do que seguir o barulho do mercado. Fala, galera, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O Crypto Hype hoje tá só começando. Já fica o aviso. Nada do que vou falar aqui é recomendação de compra ou venda. O mercado cripto é arriscado e tudo pode ir a zero. Se você acha que os grandes movimentos começam quando o preço explode, talvez você já esteja chegando atrasado. Isso muda completamente a forma de enxergar o mercado. Quando você aprende a ler a blockchain, percebe que o jogo real nunca acontece nos candles verdes. Ele acontece no tédio, no silêncio, na lateralização que faz o varejo perder a paciência. E é exatamente aí que o XRP entrega um sinal mais claro possível. Durante os últimos 24 meses, as carteiras com 1 a 10 milhões de XRP não só continuaram ativas, elas aumentaram a exposição de forma consistente, entrada fracionada, timing preciso, sem pressa. Um comportamento típico de quem não está tentando acertar topo ou fundo, mas se posicionando para um evento inevitável. Repara na diferença de mentalidade. O varejo reage ao preço, as instituições reagem ao contexto. Enquanto o pequeno investidor espera confirmação no gráfico, o dinheiro inteligente já analisou liquidez, regulamentação, prazos operacionais e integração com sistemas financeiros globais. Quando o preço finalmente se move, para eles o risco já foi assumido muito antes. É por isso que quando você vê manchetes, euforia e análises dizendo que agora é a hora, as baleias geralmente estão fazendo o oposto, reduzindo compras ou simplesmente observando. Elas não competem com o varejo, elas exploram o comportamento previsível dele. No XRP, esse padrão se repete com uma clareza quase desconfortável. Acumulação prolongada, paciência extrema e total indiferença ao ruído do mercado. Isso não é coincidência, é preparação. E a pergunta que você precisa se fazer não é se o preço vai subir amanhã ou na próxima semana. A pergunta real é por que quem movimenta bilhões decidiu comprar quando ninguém mais queria. Porque quando o catalisador se torna óbvio, o posicionamento já foi feito. E quem entende isso, para de correr atrás do preço e começa a pensar como o dinheiro inteligente. E é aqui que a narrativa muda de nível. O maior catalisador da história do XRP não foi uma promessa, não foi um tweet, nem uma especulação de mercado. Ele teve data, prazo e execução. A implementação total do ISO 20022, concluída em novembro de 2025. Um marco técnico que redefine quem participa e quem fica de fora da infraestrutura financeira global. Mas o que realmente diferencia essa acumulação das baleias de qualquer aposta especulativa comum é o motivo por trás dela. Elas não estão comprando com base em talvez, quem sabe ou se um dia adotar. Elas acumulam porque têm visibilidade concreta, contratos assinados, pilotos encerrados, sistemas rodando em produção. Não é o varejo que está atrasado, é o varejo que não sabe onde olhar. A RippleNet já não é um conceito, é uma rede operacional que conecta mais de 300 bancos e instituições financeiras, espalhadas por mais de 50 países. E isso não são acordos genéricos de intenção, são contratos ativos, com volumes reais sendo liquidados todos os dias. O ODL, liquidez sob demanda, que utiliza o XRP como ativo ponte para liquidação instantânea, já movimenta centenas de milhões de dólares por mês. Dinheiro real, fluxo real, tudo verificável. Isso não está em um white paper, está acontecendo agora. E aqui entra o ponto que o mercado de varejo quase sempre ignora. As baleias não precisam adivinhar o futuro, elas modelam cenários com dados. Relatórios institucionais mostram exatamente quais corredores de pagamento estão escalando, quais bancos aumentam o volume trimestre após trimestre, onde a liquidez está
sendo concentrada. Com essa visão, a lógica se torna quase matemática. Se o XRP capturar apenas 1% de um mercado de pagamentos transfronteiriços, estimado em 500 trilhões de dólares por ano, isso representa 5 trilhões de dólares em volume fluindo pelo ecossistema. E volume cria demanda. Demanda cria pressão estrutural. Pressão estrutural muda o papel do ativo. É por isso que as baleias não perguntam, vai subir amanhã? Elas perguntam, qual ativo se torna indispensável quando o sistema entra em escala? E quando você entende isso, percebe que essa acumulação não é aposta, é posicionamento antecipado em infraestrutura. O preço vem depois. Agora vamos ligar definitivamente os pontos, porque aqui está o coração da tese. O ISO 20022 não é apenas um novo padrão técnico, ele é o idioma oficial do dinheiro global. É o protocolo que substitui por completo o antigo SWIFT MT, usado há décadas e totalmente incompatível com a velocidade, rastreabilidade e automação exigidas pelo sistema financeiro moderno. E o detalhe que quase ninguém enfatiza, o prazo não era opcional. O SWIFT determinou novembro de 2025 como data final de migração. A partir dali, bancos que não operassem em ISO 20022 simplesmente ficariam fora da rede global de pagamentos. Não foi uma recomendação, foi um mandato sistêmico. Para o XRP, isso é um divisor de águas. A infraestrutura que a Ripple construiu ao longo de mais de 10 anos já nasceu compatível com ISO 20022, enquanto outros projetos agora tentam correr atrás, adaptar APIs e remendar sistemas legados. O XRP já estava pronto desde 2012. Não houve correria, houve planejamento. E as baleias entendem algo que o varejo costuma ignorar. O ISO 20022 não muda só mensagens, ele redefine a lógica da liquidez global. No modelo antigo, os bancos eram obrigados a manter contas nostro espalhadas pelo mundo, trilhões de dólares parados, imobilizados em dezenas de moedas apenas para garantir que um pagamento pudesse acontecer. Capital morto, ineficiência estrutural. O XRP elimina exatamente esse gargalo. Com liquidez sob demanda, o dinheiro deixa de ficar parado e passa a se mover em tempo real. Um banco no Brasil não precisa mais manter reservas em baht tailandês. Ele converte reais em XRP em segundos, envia o valor pela rede e na outra ponta, o XRP é convertido instantaneamente em baht. Tudo isso em menos de 10 segundos, sem pré-financiamento, sem capital travado, sem fricção. É isso que as baleias estão precificando. Não um gráfico, não um candle, mas a substituição de um sistema financeiro ineficiente e caro por um modelo rápido, líquido e escalável. Quando você entende essa mecânica, a acumulação deixa de parecer misteriosa. Ela se torna óbvia, porque quem controla a liquidez, controla o fluxo. E quem controla o fluxo, não espera o mercado perceber. E aqui entramos na camada de informação que o varejo simplesmente não enxerga, mas que as baleias acompanham de perto. Primeiro ponto. A Ripple não está em guerra com o SWIFT. Desde 2016, ela trabalha junto ao SWIFT por meio do programa SWIFT GPI. Isso muda completamente a narrativa. Não é ou um ou outro, é integração estratégica, convivência e transição gradual dentro do próprio sistema financeiro global. Segundo, os parceiros da RippleNet não são bancos periféricos. Estamos falando de instituições de peso sistêmico, como o Santander, SBI Holdings no Japão, Standard Chartered e até o Bank of America. Bancos que não testam tecnologias por curiosidade. Eles testam porque precisam de eficiência real em escala global. Terceiro, os números falam por si. O ODL saiu de volumes quase irrelevantes em 2020 para centenas de milhões de dólares processados poucos anos depois. E isso aconteceu antes mesmo da migração completa do ISO 20022. Ou seja, o sistema provou que funciona antes do grande catalisador. Agora vem o ponto-chave. Aquele que explica o timing da acumulação. As baleias têm visibilidade sobre o pipeline técnico. Elas sabem quais bancos já concluíram provas de conceito, quais estão em integração de sistemas e quais estão na fase final de testes. E essas integrações não são rápidas. Leva de 6 a 18 meses para um banco sair do zero até operar com volume real. Quando as baleias observam 30, 40 ou mais bancos simultaneamente em fase técnica, elas não pensam em semanas, elas pensam em 12 a 24 meses à frente. E é exatamente por isso que acumulam antes de qualquer anúncio público. Nada disso é aleatório. Durante 2024 e 2025, a assimetria risco-retorno foi simplesmente histórica por 3 fatores convergentes. 1. O prazo definitivo do ISO 20222, com data e execução. 2. A clareza regulatória nos Estados Unidos em 2025, eliminando o maior risco jurídico com o encerramento do processo da SEC. 3. A transição das CBDCs do papel para a operação real. Bancos centrais da Europa, China, Japão e Inglaterra estão desenvolvendo moedas digitais soberanas. E aqui surge um problema óbvio. Essas CBDCs não podem depender umas das outras. Elas precisam de uma ponte neutra de liquidez, rápida, escalável
e politicamente agnóstica. E quando você olha para o tabuleiro global, o candidato mais óbvio é o XRP. É por isso que as baleias não esperaram confirmação no preço. Elas entenderam que estavam diante de um ponto de inflexão histórico. Quando todas essas engrenagens começam a girar ao mesmo tempo, o mercado não pergunta mais se, ele pergunta quanto. E aqui chegamos à pergunta que realmente importa para quem está do lado do varejo. Vale a pena seguir as baleias? A resposta não é simples, mas é honesta. Depende do seu horizonte de tempo. As baleias que acumularam XRP não estavam buscando ganhos rápidos de 10% ou 20% em poucas semanas. O plano sempre foi outro. Elas pensaram em 24 a 36 meses, com foco claro no marco de novembro de 2025 e principalmente na materialização real em 2026. Quando você entende isso, os números deixam de parecer exagero e passam a ser consequência lógica. Se o XRP capturar apenas 1% de um mercado global de pagamentos transfronteiriços estimado em 500 trilhões de dólares, estamos falando de 5 trilhões de dólares em volume. Se forem 5%, o número sobe para 25 trilhões de dólares. Isso não é delírio de Twitter. Esses dados vêm do tamanho real do mercado, documentado por instituições como o Banco Mundial. Mas aqui está a lição mais importante. Não se trata de comprar porque as baleias compraram. Trata-se de entender por que elas compraram. Elas não se basearam em hype, gráficos de curto prazo ou narrativas virais. Elas compraram infraestrutura funcional, contratos ativos, integrações técnicas e um ativo desenhado para resolver um problema real do sistema financeiro global. Agora, em dezembro de 2025 que passou, entramos em uma nova fase. A fase em que a adoção deixa de ser teoria e passa a ser operação em escala. O prazo do ISO 20222 ficou para trás. Os sistemas estão rodando, os volumes começam a aparecer e o posicionamento já foi feito. A grande pergunta agora não é mais se o XRP será usado, é quanto de volume ele vai capturar em 2026. Quero saber sua opinião. Seguir a acumulação institucional é uma estratégia inteligente ou a vantagem das baleias é tão grande que o varejo nunca consegue competir? Se essa análise expandiu sua visão sobre como o dinheiro realmente se move, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui a gente acompanha o capital inteligente, enquanto o mercado emocional corre atrás de manchetes. As baleias não compraram promessas, elas compraram o futuro da liquidez global. Com sua própria pesquisa antes de investir. Obrigado por assistir. Inscrevam-se, deixem o like e fiquem ligados para novas análises de moedas. Até breve. Look at me sometimes.